Olá pessoal, eu sou o professor Francisco Felipe e dessa vez nós vamos resolver mais um exercício envolvendo campo elétrico. Dessa vez nós vamos resolver o exercício do livro do Caio Calçada, Física Clássica, volume 3. Então vamos ao problema. Bem, o problema ele é um problema da FUVEST, onde é me dado o seguinte, ó, o campo elétrico de uma carga pontiforme em repouso tem nos pontos A e B, ou seja, nesse ponto aqui e nesse outro, as direções e sentido indicadas pelas flechas na figura. Então, esse vetor aqui representa o campo elétrico no ponto A e esse vetor representa o campo elétrico no ponto B. É-me dito também que o módulo do campo elétrico no ponto B, ou seja, o módulo desse vetor campo elétrico, ele vale 24 newtons por coulomb. O módulo do campo elétrico no ponto P da figura vale em newton por coulomb quanto? Ou seja, é-me dada essas informações e eu quero saber quanto é o módulo do campo elétrico nesse ponto P aqui. Então, como vocês podem ver, é um problema um pouco diferente. Por quê? Porque não é me dado o valor da carga e nem tampouco a distância, tá? Bem, então como é que a gente vai fazer para resolver isso? A gente vai fazer simplesmente o seguinte, a gente vai descobrir onde que a carga está para poder depois saber o valor dela e saber a que distância ela está do ponto P, que é onde a gente está querendo calcular o campo elétrico. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente já sabe que essa carga, ela gerou um campo no B e no A. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, que essa linha aqui é a linha que vai até o ponto A, onde o campo foi gerado. A gente sabe que o campo elétrico ele está sempre na direção da linha que une a carga ao ponto onde a gente está calculando o campo. Então, a carga ela deve estar nessa linha aqui, ó. Mas, mais especificamente onde? Bem, eu vou fazer o mesmo esquema aqui no ponto B, já que foi a mesma carga que gerou o campo no ponto B. E já que eu quero o campo elétrico no ponto P, eu sei que a carga também vai estar nessa linha aqui, ó. Então, onde que eu devo colocar a carga para poder satisfazer o fato dela gerar um campo? Bem aqui, aqui e aqui. Eu vou ter que colocar ela na interseção entre essas três linhas retas. Ou seja, a minha carga ela deve estar exatamente nesse ponto aqui, ó. Bem, então eu já descobri onde é que está a minha carga elétrica. E, inclusive, eu sei o sinal dessa carga. Por quê? Porque ela gerou um campo no ponto A e no ponto B, apontando para fora, ó. E a gente sabe que cargas negativas geram campos apontando para ela e cargas positivas geram campo apontando para fora. Logo, essa carga tem que ser positiva. A gente já sabe essa carga, a gente já sabe essa carga, a gente não sabe quanto é que é o valor dela. Para isso, eu vou fazer os cálculos utilizando os dados que foram me dados no problema. E eu vou fazer isso usando os dados do ponto B, já que eu sei o valor do campo no ponto B. No ponto B, eu posso aplicar aqui a minha fórmula do campo elétrico e, com base na figura, eu vou supor que cada quadradinho desse aqui, ó, ele possui uma unidade de lado. Então, eu posso dizer que é como se isso aqui, cada lado desse aqui, ele tivesse 1 metro, por exemplo. E a gente vai usar isso aí, substituindo na expressão. Eu tenho o valor do campo elétrico nesse ponto B. Eu sei que daqui para cá eu tenho 2 unidades de distância. Então, eu vou colocar aqui a distância igual a 2. Eu vou ter que elevar ela ao quadrado por conta da minha fórmula. E aí eu vou fazer as contas, ó. Eu vou ter, então, 24 aqui desse lado e aqui eu vou ter 4. Com isso, é possível calcular quanto que vale o valor do K, né, da constante elétrica, vezes o valor da carga, que é só fazer o quê? 24 vezes 4, ó. Foi a conta que eu fiz aqui. Então, K vezes Q vai ser justamente 96. Eu não vou colocar aqui as unidades para não confundir, mas vamos fazer o seguinte agora, ó. Agora eu quero o campo aqui no ponto P. No ponto P, que é o que realmente o problema quer, basta eu fazer o seguinte, ó, verificar que aqui da carga até o ponto P eu tenho 4 unidades de distância. Vou substituir isso na fórmula do campo elétrico e agora vou utilizar o K vezes o Q, já que é a mesma carga que está gerando o campo no ponto P. Fazendo isso, eu vou ter o seguinte, ó, o 4 ao quadrado vai dar 16 e o K vezes Q a gente vai considerar aqui
o valor que a gente calculou, que foi de 96. Dividindo o 96 pelo 16, a gente vai chegar num valor de 6 newton por coulomb. Resposta, letra D. Bem, pessoal, esse é um problema relativamente simples, mas que requer que a gente consiga identificar onde que está a carga e o valor dela, ou do produto dela vezes a constante, para poder determinar o campo aqui, ó. Já que o problema não deu o valor da carga e nem tampouco onde a carga estava. Eu acho que isso é o mais legal. Mesmo que você não saiba onde a carga está, mas você sabe o fato de que a carga sempre gera um campo que está na direção da linha que une a carga ao ponto, então você tem como identificar onde que a carga está localizada. Foi isso que a gente fez para poder iniciar o problema. Descobrir onde a carga estava para só depois calcular o campo elétrico no ponto P. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha aí para incentivar. Se inscreva no canal. Valeu e até a próxima.